Oi, gente, tudo bem com vocês? A orquestra de frevo parou, o confete já foi varrido, mas e aí, o que a gente faz com a saúde, né? Como é que fica? No Nepcast de hoje, o tema é: Carnaval acabou e a ressaca ficou. Saúde e recuperação pós-carnaval. Oi, eu sou Leandro Aleixo, psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. E estamos para falar sobre esse tema tão importante com a presença de Gisele Alves, que é enfermeira do CTA. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada. Também estamos com a presença de Thalita Amorim, que é dentista da UBS Centenário. Seja Obrigada, bem-vinda. Leozinho. É um prazer estar aqui. Coisa boa. Então, gente, o carnaval é intenso, né? A gente sabe do sol, do suor, inclusive do consumo de álcool, do pouco sono e, claro, né, muito contato físico. Agora que a poeira baixou, é comum o corpo cobrar a conta, né? Então tem a ressaca física, mas hoje e também tem as preocupações que ficam, né, depois dessa ressaca. E hoje vamos focar em duas frentes essenciais, né, que são as questões relacionadas à saúde bucal, que, né, fica muito exposta nessa época, e também as questões da saúde sexual, né, caso alguém tenha se descuidado aí no calor do momento. Então, eu queria conversar, né, começar a conversa com Thalita, né, que o carnaval é sinônimo de beijo na boca, né? Muitas vezes a gente brinca que existe a doença do beijo, mas é um assunto sério, né? Além dessa, quais são as principais doenças transmitidas pela saliva que costumam aparecer nos consultórios na época de pós-festas? Oi, Leozinho, vê só. Antes mesmo de falar sobre o beijo na boca, tem uma frase bem engraçada, mas assim, bem pertinente, que é sobre ressaca, né? Porque a gente sabe que tem beijo na boca, muito consumo de bebidas alcoólicas, então vem a ressaca. Mas como aqui a gente está falando de um pós-carnaval, além da ressaca física, existe também a ressaca da saúde oral. Aí onde é que a gente pode chegar nessa ressaca? Eh, a gente pode dizer que essa ressaca entra em uma baixa produção de saliva, e a saliva é algo muito importante para a cavidade oral da gente. Por quê? Porque é ela que protege os dentes de possíveis cáries e de outras doenças que a gente pode citar como as doenças periodontais, que envolve tanto o periodonto quanto a gengiva. A gengiva, a gente pode dizer que ela também sofre essa agressão por bebidas alcoólicas, que a gente ingere. Então, o álcool, ele é um agressor à gengiva, certo? Assim como aos dentes, ao esmalte dentário. Então, assim, a gente tem que estar ligado que, por mais que tenha também uma ressaca física, há uma ressaca oral. Essa ressaca, como eu ressaltei, pode ser de uma xerostomia, que é a baixa produção de saliva, algum aparecimento de sangramento gengival por causa das bebidas alcoólicas e alguns aparecimentos de cáries. Por quê? Como a gente sabe que carnaval são alguns dias intensos que a gente se descuida de vários cuidados, tanto como na alimentação, a gente costuma eh, ter um hábito errôneo de estar consumindo, alimentos com mais teor de açúcar, além das bebidas alcoólicas. Então a gente percebe isso, ao longo depois de alguns meses do carnaval, esse aparecimento de queixas. Outra coisa que tu falou, que é sobre beijo, é bem importante a gente frisar essa dica de do cuidado com o compartilhamento. Porque o beijo a gente sabe que é uma troca de saliva, mas também há compartilhamento de copos, vapers, Canudos, né? canudos. Então a gente ter esse cuidado, porque algumas doenças sim são transmitidas pela saliva. Então a gente ter essa noção de ter seu Objeto pessoal, seu né? objeto pessoal para você e não ter esse compartilhamento.
E saber também quem a gente tá beijando, né? Que é o mais É. importante. É porque as pessoas agem como se tivessem uma imunidade titânica, né? É. Um controlador de elite, né? É, E a então, gente pode citar algumas doenças que sejam transmitidas pela saliva, a hepatite A, o HPV, a candidíase oral, alguns resfriados, até a gente pode citar o histórico Covid, né? Que teve seu boom pós-carnaval aqui no Brasil. Então, é bem importante, além da herpes, né? Que é o mais comum. Então, a gente ter esse cuidado. E como é que eu vou realmente saber se aconteceu algo comigo? É no pós-carnaval. E como? Gengiva que não para de sangrar, alguma afta que após 7 dias não sara, alguma bolinha que persistente, então procurar um dentista. É bem importante. as pessoas dão uma. Como é que se diz aquela palavra? Elas negligenciam, né? Na época do carnaval, a Os própria higiene, cuidados básicos a é própria higiene bucal, né? a A higiene questão de. bucal, a alimentar, né? De saber o que comer e por que está comendo aquilo. Tem a ingestão de bebidas, né? A gente sabe que é bom, a gente se diverte e tudo, mas a gente tem que ter aquele cuidado. Intercalar com o consumo de água, né? E isso, a hidratação. A gente até estava comentando antes de começar o programa que a hidratação é algo bem pertinente, porque o corpo não estando hidratado, nada funciona. E além do mais, eu acho que eu não cheguei a citar, não sei se estou atropelando, Imagina. mas também sobre o uso do protetor labial, que é bem importante, né? Porque carnaval é carnaval de rua, ladeiras, e o sol, a gente sabe que pelo tempo que a gente tá agora, o sol tá escaldante, então ter esse cuidado. Não só o protetor solar, né? Mas também ter O esse protetor labial. labial. Que às vezes todo se atola de De protetor protetor e solar esquece do e lábio. esquece do lábio. Verdade. E o lábio tá bem ligado também com a hidratação, né? Porque quando a gente tá desidratado, o primeiro sinal é no lábio, É. o ressecamento. Gi, o carnaval passou e bateu aquela dúvida ou arrependimento em que não se protegeu. Qual é a orientação? Existe um tempo certo para fazer os testes, para não dar um falso negativo? Então, Léo, na quarta-feira de cinzas, normalmente a gente que é profissional de saúde escuta o discurso mudar daquilo que para qual carnaval eu vou, né? E agora o que é que eu faço com essa manchinha que apareceu? A gente fala sobre janela imunológica das infecções sexuais. Normalmente a gente coloca aí em torno de 30 dias, mas a gente não deixa de deixar a PEP em evidência, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV, principalmente. Então, se você teve uma relação nas últimas 72 horas, seja essa relação, porque consensual, estava sob efeito de álcool, enfim, a pessoa era muito interessante, você quis manter essa relação sem preservativo, tá tudo bem, até porque as unidades de saúde, assim como o CTA e a UPA da Boa Vista, que seria a unidade de referência aqui dentro de Caruaru, a gente não é uma unidade julgadora, mas somos uma unidade acolhedora. Então a gente não está ali para julgar o que é que você fez. A gente está ali para tentar intervir em uma infecção e para que você não seja para quebrar a cadeia de transmissão. Então, vamos frisar principalmente nessa PEP. Então, teve alguma exposição ao HIV nas últimas 72 horas, procurar a UPA da Boa Vista para fazer essa PEP. E sobre os testes rápidos, normalmente a gente espera em torno de 30 dias. Quando a gente fala de infecção sexual, vamos colocar aí 3 coisas que a gente precisa estar atento ao pós-carnaval, que é a secreção na região peniana, dor na região de orofaringe, que aí seria boca, garganta, depois de algum beijo ou alguma relação por sexo oral, e as feridas, que elas podem desaparecer espontaneamente. E aí a gente cai nessa falsa ideia de que era uma coisa que dá para banalizar. Porque, levando em consideração a sífilis e o cenário epidemiológico que a gente tem hoje no Brasil da sífilis, é um cenário realmente caótico no momento, e Caruaru ele não sai, não foge do cenário nacional. A gente precisa entender que a sífilis, essa lesão ela aparece, ela some em torno de 14 dias, então é uma lesão que não dói, não incomoda, não sai secreção, muitas vezes é negligenciado.
Em geral, a gente recebe encaminhamento, inclusive dos dentistas, porque essa lesão ela pode ser intraoral, e aí o dentista consegue identificar e referenciar seja para o CTA ou para o próprio posto, para fazer esse teste. Mas a ferida sumiu, não negligencia. Vamos fazer teste, porque de verdade a gente só sabe quando a gente testa. E se a gente não espera os sintomas aparecer, a gente está evitando complicações para o seu organismo. Lembrando das ferramentas de prevenção, né, que são importantíssimas. Para quem está nos ouvindo, talvez não consiga ver, né, quando acompanha no Spotify, mas quem nos acompanha no PDSUS e no YouTube, tá vendo que nossa mesa está bem decorada com alguns elementos bem importantes, né? A gente tem o Essa é a lançamento, né? novidade, né? A novidade nova da camisinha texturizada, Isso. Camisinha Tex. Aí a a gente camisinha tem, externa, né? sim, camisinha externa. Que é a camisinha, o preservativo interno. Isso, preservativos internos que podem ser adaptados também para a região anal. E aí, a gente pensa em redução de danos também, né? Ela foi feita para a região vaginal, mas pode ser adaptada para a região anal também. E o plus, Se bateu aquele ressecamento, né? A gente isso, falou de hidratação, tem o gelzinho tem o também gel para ajudar lubrificante. as coisas a se movimentarem. Exatamente. Inclusive, ele vai, acho que o quíntuplo de gel relacionado ao uso de dispositivo de preservativo que a gente coloca, porque o correto é usar um sachê por relação, então não é para economizar, não usou todo, tá tudo bem, o CTA disponibiliza de maneira gratuita e não precisa nem entrar na unidade, a gente tem um dispenser fora da unidade. As UBSs também serão ou já estão Contemplado. abastecidas. Todas têm, né? Pronto. Toda unidade de saúde tem, inclusive a Secretaria de Saúde tem, né? Os displays que disponibilizam os preservativos, né? Acho que toda unidade de saúde Uhum. de Caruaru possui, né? E Gel também tem uma lubrificante. caixinha aqui que eu tava brincando, parece uma caixinha de sabonete bonita, daquela marca da erva doce, só que é o teste, né? É um autoteste, ele utiliza fluido oral para detecção do HIV. E aí, Léo, é importante a gente ressaltar para não banalizar aquele que a gente paga, aquele que a gente compra, esse é recurso público. Uhum. Então, a gente não banaliza dizendo que é um autoteste que a gente faz de toda forma ou que a gente deve banalizar na hora da execução. Hum. Esse é um teste tão importante que ele faz parte do processo de diagnóstico do HIV, de forma do fluxo 2, né? Obviamente, a gente utiliza em unidades de saúde a amostra sanguínea, mas esse autoteste em regiões remotas, por exemplo, na zona rural, em locais que não tem como ter os dois testes de HIV, para quem não sabe, a gente precisa de dois testes para poder fechar o diagnóstico. Esse é um dispositivo que é utilizado de maneira oficial para diagnosticar o HIV. Então, ele tem 99,9% de eficácia e de efetividade. Dentro dele tem duas bulas, uma ilustrativa e outra que é escrita, e tem um QR Code na frente do produto, quem tiver isso, que ele leva diretamente para um vídeo de como executar. Ele dá o diagnóstico em 20 minutos. Então, realmente não tem como errar, né? Não tem como Isso aqui é tecnologia, né? Assim, mesmo, como você bem disse, mesmo a pessoa fazendo sozinha, ele não perde o teor científico, né? Sim. De eficácia De dele, né? eficácia, né? E que bom que a nossa cidade disponibiliza, né? Sim. Thalita, vou aproveitar aqui. É verdade que não tomar água causa mau hálito? Sim, é um ponto bem importante que eu tinha esquecido, né? Pois é, Que né? é Porque Porque é um dos imagina, pontos da ressaca, né? O aí mau evita até hálito. de beijar, né? Se tiver com. É verdade, sim, gente. A desidratação, um dos pontos importantes dela, né, é o mau hálito. E também é um ponto bem importante que o mau hálito persistente, ele tem que ser investigado, que ele pode ser tanto de causa oral quanto de causa gástrica. Então é bem importante a gente se cheirar, né, e Uhum. saber conhecer nosso corpo, principalmente agora. Então a gente frisa, a gente repete o quanto importa a hidratação, o autocuidado com a gente mesmo durante esse período, que é um período de mais é um período fugaz, que a gente está a mil,
mas também durante todo o ano. Então é bem importante, sim, a gente prestar atenção nisso e, mais uma vez, o autocuidado. O quanto é importante é a gente se cuidar. A hidratação, ela tem aquela relação do quantitativo, né? Que acho que são 30 ml ou são 60, não lembro. 0,35 vezes o peso de quê? 0,35 é vezes o peso. O peso corpóreo, Então a massa é um corpórea. pouco mais de. São 35 ml, né? É. Por peso, né? Por Uma pessoa quilo. com Quilo 60 corporal. quilos tem que beber, em média, 2 litros e 100. Porque o senso comum trazia, beba 2 litros de água, né? Sim. Mas aí Mas depende do peso. existe essa modificação por conta do peso. No nosso caso, assim, no meu caso, falando sobre infecção sexual, eu deixei em evidência a PEP, que a gente precisa ir na UPA da Boa Vista, que a gente tem essa unidade de 24 horas, mas no caso de lesão oral mesmo, você percebeu uma afta e aí você está lá desesperado em casa, como é que a gente faz para poder... Primeiro, sendo bem consciente, não é que toda afta vai ser uma doença, né? Mas a gente tem um curso daquele aparecimento que é de 7 a 10 dias. Então, se essa feridinha tem uma persistência maior de dias, aí sim liga o alerta e a gente tende a procurar um dentista, seja na rede pública, que as UBSs estão aí com suas áreas cobertas, né? E quando chega a gente com um olhar clínico, a gente tenta fazer o diagnóstico e tem a referência, que a gente pode referenciar para o Complexo Jaqueline, que lá tem um estomatologista à disposição de todas as UBSs da cidade. Então, quando a gente não consegue resolver realmente na UBS, e assim, há sim estomatites, né? Porque a afta a gente enquadra como uma estomatite oral, que a gente também trata na UBS, né? A gente tem medicamentos que a gente pode fazer com que esse curso de permanência dela na cavidade oral seja mais leve. Mas quando há essa persistência, o paciente também tem que procurar, mas aí a gente referencia para a estomatologia. E graças a Deus, o nosso CEL, aqui em Caruaru, faz bem esse trabalho. Centro de Especialidades Odontológicos, Odontológicas. é o CEL. Para as pessoas pensarem que é o paraíso, né? Que a gente tá mandando o povo pro paraíso. Mas é interessante que Gisele trouxe, né? Porque existem feridinhas que elas vão persistir, Isso. e existem feridinhas que vão aparecer e depois vão sumir. Então é importante prestar atenção a esses dois fenômenos, né? Principalmente depois de um período tão intenso como o carnaval. Isso. E outra, viu, Léo? Tem outro detalhe. Essas feridas podem aparecer, desaparecer ou persistirem e também podem ser com dor ou sem dor. Então, a gente tem que também ligar esse alerta de saber a sintomatologia, porque tudo interfere. Então, é o paciente que chega até a gente falando a queixa. Por mais que a gente bata o olho e feche um diagnóstico, ou precise de algum outro colega para fechar, ou algum outro exame complementar, mas tudo depende da fala do paciente. E ele ser totalmente sincero, fui para o carnaval, ou não tive aquele cuidado, e já faz mais de 10 dias. É indolor? Não é indolor? Então, é tudo bem importante, assim, para um fechamento de diagnóstico. Justo. E também a questão, como Gisele trouxe, do fator acolhimento, né? O Sim. quanto os profissionais de saúde, eles constantemente são estimulados a atitudes acolhedoras, né? Nós Não não julgadoras. estamos, exatamente, não estamos para julgar, estamos exatamente para acolher as pessoas diante da complexidade do que significa viver, né? Isso. Esse espaço também é importante para a gente levar, Léo, a população que ainda tem aquele pensamento antigo de que a nossa formação era centrada na ciência, né, na doença. Hoje a nossa formação ela é centrada na pessoa. Então é o seu comportamento, é a sua forma de viver, são as coisas que você faz, como é o seu hábito, aquilo que é acessível para você. Às vezes um protetor solar não é acessível para a pessoa. E aí vem as outras oportunidades, usar um boné, né, Um chapéu de aba mais de larga. aba mais larga, e aí a gente vai adaptando àquela realidade. Então, a sinceridade e saber que ele está diante de uma pessoa que está para intervir dentro daquilo que é possível, dentro do universo dele, das possibilidades dele, mas que para isso a gente precisa de total sinceridade.
com relação à orientação sexual, com relação a comportamentos mesmo de risco. Thalita falou sobre a importância de não compartilhar canudos, copos, e aí eu venho para a política de redução de danos, que é o uso de substância ilícita, que o canudo ele não seja compartilhado, que a nota ele não seja compartilhada, porque isso gera secreções, gera o sangramento. O uso de substância ilícita, Thalita é, tem mais propriedade para falar, mas acredito que causa sangramento gengival, né? Sim. Isso deixa a pessoa muito mais exposta, por exemplo, durante uma prática de sexo oral. Então, se ele chega dentro do consultório odontológico e ele diz que usa substância ilícita, e Thalita, a doutora Thalita consegue identificar que ele é uma pessoa que a cavidade oral dessa pessoa, comparada à minha, que, por exemplo, até agora não usa substância ilícita, ela vai entender que ele tem um maior risco, que ele tem uma maior vulnerabilidade, consegue vincular esse paciente, seja ao CTA ou a própria enfermeira da unidade básica de saúde dela, ou a equipe médica. Isso é bem pertinente essa fala de Gisele, porque quando um paciente, ou ele é sincero, ou a gente nota alguns detalhes na cavidade oral que não é corriqueiro de uma normalidade, a gente faz a anamnese, então é na anamnese que a gente consegue eh, absorver algumas coisas que o paciente, fora do ambiente de de tratamento, né, que é tipo a minha sala, ele não vai ficar confortável de falar isso na recepção do posto ou numa sala de espera. Mas quando a gente está ali dentro, como Gisele falou, a gente tenta fazer uma odontologia não mais curativa, mas uma odontologia preventiva. Então, acolher aquele paciente, escutar. E realmente, há detalhes na cavidade oral de uma pessoa que usa substâncias ilícitas que a gente nota de primeira. A gente nota no amarelamento de alguns dentes, nas faces, tanto lingual quanto palatina do paciente, elas são mais desgastadas. Uma xerostomia, que é uma baixa produção de saliva, ou um esmalte desgastado. Então, isso tudo a gente nota. Isso, inclusive, muda a periodicidade, eu acredito, né? Que tem Sim, aquele dito popular do vá ao há uns 6 dentista. meses, né? 2 vezes ao ano para fazer a prevenção. Mas um paciente desse tipo, a gente pede que baixe mais para 3 meses. Então, ele vai 4 vezes ao ano. E de acima de tudo se conhecer, né? A É, gente se conhece se olhando, né? Se sentindo. E isso a gente consegue muito no, acredito que na higiene, né? No é. uso do fio É dental, você e você no escovação. espelho, né? Você se olhando, você se tocando, seja em que parte for do seu corpo. Poderia também citar, ainda falando sobre substâncias ilícitas, o perigo de quando o paciente ele é dependente dessas substâncias e precisa se fazer um tratamento odontológico, porque todo mundo sabe que tem algumas particularidades de um tratamento que a gente precisa usar anestésicos. Então, é você fazer uma anamnese, isso aí eu estou falando para os profissionais, mas assim, também é o paciente ter essa ciência, que numa anamnese ele não pode mentir para a gente. Por mais que a gente veja, mas a gente tem que escutar do paciente. Então é um risco que se corre, né? Numa cadeira odontológica, a gente ministrar alguns anestésicos a pacientes que têm essa dependência química, porque faz a interação. Então aqui é um canal bem importante para a gente fazer também essa prevenção e essa parte educativa. O quão importante é o paciente ser sincero de uso, até de algumas medicações também, né? Sim. Eu não digo nem só de substâncias ilícitas, mas também de medicações, que elas comprometem o uso da anestesia. Então, gente, já compreendemos que o corpo vai sentir o impacto da desidratação, né? Da falta de uma alimentação, de uma rotina saudável. Qual seria uma receita que a gente poderia levantar para essa pessoa conseguir se recuperar na quarta-feira de cinzas, ressuscitar e retomar a vida? Quais são os pontos primordiais que a gente pode levantar
para as pessoas retomarem nesse ano novo 2.0, que é o pós-carnaval? Léo, falando com relação às infecções sexuais, a principal bandeira que eu vou continuar levantando é a PEP, porque ela é uma emergência médica, ela deve ser administrada dentro das 72 horas, mas passou, né? A quarta-feira de cinza chegou, minha última relação já não foi mais às 72 horas, agora é que deu tempo, senti a bad. Precisa procurar uma unidade de saúde, seja a sua UBS, se você não se sentir à vontade para frequentar o UBS da sua residência, que isso também seja uma Uhum. quebra de paradigmas, né? Que não seja uma barreira de acesso, né? Sim, a mesma ética que o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, tem, os profissionais da UBS também têm. Então, é procurar de imediato, não esperar os 30 dias, não ficar procurando no Google os sintomas que você tem, porque o quão antes a gente conseguir intervir, as consequências e as complicações são menores, ou até a gente nem precisa tratar alguma complicação. Você vai lá para a gente poder conversar, identificar sua vulnerabilidade, e você sai de lá com uma outra personalidade, com outro pensamento, para começar, na verdade, para terminar de engatar um 2026 de maneira saudável e com a saúde em dia. A minha dica sobre a odontologia seria prestar atenção em sua cavidade oral e a região dos lábios, e caso persista alguma ferida ou afta, procurar o dentista, né? Tanto da UBS quanto de uma rede privada que seja de sua confiança. Então, gente, para fechar o nosso episódio, gostaria que vocês deixassem uma mensagem para aquela pessoinha que exagerou um pouco nesse carnaval, para que não entrem em pânico e não deixem de buscar cuidado. Bom, Léo, meu recado final vai ficar para quem está ouvindo, né, que o carnaval passou, mas que a vida continua. E que não adianta a gente estar procurando ou empurrando com a barriga um sinal, um sintoma que seu corpo está gritando. Ou ainda assim negligenciar um comportamento que você teve durante o carnaval e que, mesmo que você não tenha sinal, você não tenha sintoma, mas não negligenciar aquele comportamento de risco. Então, é procurar a unidade de saúde, porque lá você vai ter a rede de apoio. Que se você não estiver em casa, tá tudo bem. A gente é formado e a gente tá lá para ser essa rede de apoio. Como eu disse, a gente não é julgador, nós somos acolhedores. E o meu recado final é: beba água, se hidrate, não compartilhe objetos e use protetor labial. E qualquer coisa que precisar, pelo menos a minha UBS está de portas abertas. Então, pessoal, carnaval passou, mas o cuidado com a gente mesmo é o ano todo, né? Não deixem para depois o que pode ser cuidado agora. Então, gostaria de agradecer a Gisele e a Thalita pela disponibilidade de estar aqui nesse bate-papo. Obrigada, Obrigadinha. Léo. Obrigada, pessoal do Netcast. Foi maravilhoso conversar com vocês, né? O espaço está aberto, se vocês gostarem de desejarem voltar, né, para esse espaço aqui. O Netcast está de portas abertas para vocês. E a gente vai encerrando o Nepcast de hoje sobre saúde e recuperação pós-carnaval. Então, obrigado pela companhia de quem nos vê e nos ouve. Se cuidem, bebam água, usem camisinha. Se não usarem camisinha, busquem a ajuda necessária. Procurem as nossas unidades de saúde se precisarem e acompanhem as novidades, né? No @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima.